Chegamos na primeira igreja, a igreja de Éfeso. Eu gostaria de compartilhar algumas coisas com vocês, muito importante. Essa igreja, ela significa, o nome dela, Éfeso, significa permitida ou desejável. Então foi a pesquisa que eu fiz sobre isso, então vou compartilhar algumas coisas sobre essa pesquisa com vocês, ok? Primeira coisa, Éfeso era uma cidade que era a capital da província romana, na Ásia. Era famosa porque nela tinha o templo de Diana. Diana era a deusa equivalente para a deusa grega Ártemis. A deusa grega Ártemis estava conectada com a vida selvagem, com a caça. Mais tarde ela foi associada com a lua e com a magia. E você vai ver isso aqui, que ela é chamada de deusa dos Efésios. A Ártemis, que é a Diana, deusa dos Efésios, está em Atos 19, verso 24, 27, 28, 34 e 35. Tá? Essa cidade era a guardiã da imagem de Diana. E ali aconteceu um problema maravilhoso. Chega o apóstolo Paulo pregando a palavra de Deus e isso vai trazer um caos na religião da cidade. Era um grande centro comercial, né? E era foco do ocultismo. O que é isso? Artes mágicas. Você vai ver isso em Atos 19, no verso 19. O que acontece? Vamos para o texto bíblico. O texto diz o seguinte: a primeira coisa que nós vamos observar, há um padrão em todas essas cartas. Cristo Jesus ele escreve sempre usando esse padrão. O perfil é sempre o mesmo. Então, primeiro ele explica qual a igreja que ele está se relacionando. Então, eu falo, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. E aí, ele continua fazendo agora a sua apresentação. Primeiro ele fala para quem está escrevendo, agora ele se apresenta. E para cada uma dessas igrejas, ele se apresenta como alguma coisa. Então, veja bem, alguma das partes em que João viu vai ser dessa visão que João viu. Vou deixar aqui um print para você tirar um print, né? Vou deixar o espaço do quadro limpo para você tirar um print, tá ok? Dá um pause aí. Ok, vamos lá. Então, cada uma dessas coisas que João está vendo aqui, dos castiçais de ouro, a espada saindo da boca, olhos como chama de fogo, que tem as 7 estrelas na mão, vai ser a forma com que Jesus vai se apresentar. Então, fala assim, isso diz aquele que tem à sua destra as 7 estrelas. Olha, então ele está se apresentando para Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas, ou seja, é eu que mando, né? É eu que domino, eu que governo os bispos das 7 igrejas. Então ele está falando, eu sou aquele que tem as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais. Ele não está imóvel, ele está andando. Ele está dizendo o seguinte, eu estou passeando pelas igrejas, eu estou fazendo o papel de bispo, supervisor, aquele que anda e que observa os atos de cada uma das igrejas, e ele não observa só a igreja como um plano geral, ele também observa os indivíduos, e isso ele deixa bem claro nessa carta aqui. Então depois ele faz uma observação, e ele relata essa observação. Qual observação? Eu conheço as tuas obras. E ele está falando isso para o anjo da igreja, para que essa carta que foi entregue a ele seja lida nessa comunidade. Eu conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são. E tu os achaste mentirosos. Nessa observação, Jesus está fazendo um panorama geral. Eu conheço as suas obras, o seu trabalho, né? A tua paciência, a sua capacidade de sofrer sem mudar o seu estado de fé. Não pode sofrer os maus e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Essa igreja, até certo ponto, ela é extremamente elogiada aqui, não é? Agora sim, ele recebe um elogio de fato. Fala assim, sofrestes e tens paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Olha que coisa, imagina Jesus falando isso para nós. Eu conheço fulano de tal, você que está vendo o vídeo aí. Eu conheço as suas obras, o teu trabalho, a tua paciência, você não pode sofrer dos maus, você tem posto à prova aqueles que se dizem ser apóstolos, ou os falsos profetas pegaram eles de surpresa, os falsos mestres, etc. E os achaste mentirosos,
Por quê? Porque as suas pregações não condizem com as suas vidas e etc. Sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Não é? Só que agora Jesus, como um bom observador, o que ele faz? Ele também não deixa de falar da crítica. Então ele faz uma crítica e é sempre construtiva. O propósito de Jesus ao repreender as igrejas é para que elas sejam edificadas, não para que elas sejam desanimadas, certo? Então ele fala assim, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Irmãos, o primeiro amor é o que talvez você também deixou. Você precisamos olhar para essas cartas e nos enxergarmos aqui dentro. É muito sério a gente fazer uma aplicação daquilo que Jesus está falando aqui. Existem muitas revelações nessas cartas, evidentemente, mas a principal é que se nenhuma dessas revelações trouxer aplicação para nós, isso não vale nada. Então veja bem, talvez eu e você deixamos o primeiro amor. Lembra quando nós conhecemos a Cristo? Qual é o prazer que nós tínhamos de orar? Nós queríamos saber como faz para orar. Perguntávamos para as pessoas, como é que faz para orar? Hoje talvez você já nem ora mais. Essa é uma triste realidade. Muitas pessoas se dedicam horas e horas e horas de leitura bíblica ou para assistir vídeos que têm conteúdos ricos como esse, ou vários outros canais importantes que nós temos para apresentar o conteúdo bíblico com revelações impressionantes, mas já não temos mais nenhum minuto de vida de oração voluntária. A menos que você congregue e lá na congregação há um momento de oração e você participa, mas aquele momento particular com Deus se perdeu porque o primeiro amor foi embora. No primeiro amor nós temos o desejo de ler, de entender a palavra, aquela sede, talvez hoje te dá sono. Sabe, no primeiro amor nós abrimos mão de muitos lazeres em prol do reino de Deus. Hoje é segundo plano, esquecemos que colocar em primeiro lugar o reino de Deus, né? O primeiro amor, na verdade, ele está também conectado principalmente com a sede de trazer outras pessoas para o reino de Deus, de pregar o evangelho, de ganhar almas. A Bíblia diz que aquele que ganha almas é sábio. Sábio não é o que sabe muito, que conhece muito, mas é aquele que ganha almas. Sabe, nós precisamos olhar para nós e ver se nós ainda estamos no primeiro amor ou se Jesus vai olhar para nós e falar assim, eu tenho uma crítica para você, que você deixou o seu primeiro amor. E quer saber de uma coisa? Isso é pecado. Aí ele diz, a solução para resolver. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. A mesma pregação que era aplicada para o mundo, quando João Batista começa pregando o reino, ele fala, arrependei-vos porque é chegado o reino. Quando Cristo começa a pregar, ele prega, arrependei-vos. Quando os apóstolos começam a pregar, eles pregam, arrependei-vos. E agora Jesus vira para a igreja, que já está conhecedora do evangelho, que já tinha todo esse elogio, agora ele vira e fala assim, lembra de onde você caiu e arrepende-te. O arrependimento é necessário. E pratica as primeiras obras. Volte ao primeiro amor. O amor, a Bíblia fala que nós não devemos amar apenas de palavras, mas em obra e em verdade. Muitas pessoas amam de palavra. É como aqueles filhos que falam para os pais, pai, eu te amo, mãe, eu te amo, mas nas suas atitudes diárias isso não reflete um amor verdadeiro. E ele diz, agora, lembra-te de onde caíste, arrepende e pratica as primeiras obras. Essa é a solução. Mas ele faz uma ameaça logo em seguida. Quando não, ou se não fizerem isso, brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal. Olha como foi severa essa ameaça. Se não te arrependeres. Não há perdão de Deus sem arrependimento. É necessário entender isso. Então ele pega para a igreja de Éfeso, ele simplesmente faz assim, se vocês não se arrependerem, eu vou tirar o castiçal de vocês. Uma igreja sem castiçal, ela não é mais uma igreja, né? Ah, estamos congregados, sim, em nome de Jesus, sim, mas se não há mais arrependimento e não se pratica mais as primeiras obras, essa igreja não é mais uma igreja. Ela se tornou apenas um local onde se tem palestras bíblicas, mas não é mais um castiçal de Deus. O que significa o castiçal? A Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. O castiçal é uma luz, né, que está brilhando, mas se ele perder a luz, perde o Espírito e aí essa igreja já não faz mais nada. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer.
Agora, uma segunda observação para você perceber que Jesus está atento aos nossos passos, às nossas obras, como ele sempre começa falando, eu conheço as tuas obras. Ele fala assim, tens porém isto, que odeias. Essa observação é também um elogio, de certo modo. Odeias as obras de quem? Dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então isso também, apesar de tudo, ele fala assim, vocês também têm um outro ponto bom, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas eram conhecidos tanto aqui em Éfeso quanto em Pérgamo, né? O detalhe é que aqui em Éfeso você vai ver que eles foram elogiados por odiar a obra dos nicolaítas. Já Pérgamo é acusada de abrigar os nicolaítas, né? Então o detalhe é todo esse. Mas nós vamos chegar em Pérgamo também. Vamos lá. Odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Agora ele fala da abrangência dessa carta. Ela foi escrita ao anjo da igreja que está de Éfeso, né? E para ler para aquela comunidade, mas ele diz assim, quem tem ouvidos? Eu, você e todos os que lerem essas cartas temos ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não só essa, é para todas as igrejas. Isso serve tanto para a igreja como comunidade, quanto para o membro do corpo, que é o indivíduo. Porque lembrando, uma pessoa não é igreja, uma pessoa é apenas um indivíduo. Quando essa pessoa está congregada, essa congregação se forma uma igreja. Então ouça o que o Espírito diz às igrejas, ele está observando tudo que acontece ali, né? Agora ele faz uma promessa. Veja a promessa. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Veja bem, essa promessa é riquíssima. Comer da árvore da vida. Você lembra que a árvore da vida está ligada com a árvore do bem e do mal, né? Lá no Jardim do Éden. Então você tem lá a árvore da vida, é aquela do bem, que se o homem comesse, iria viver para sempre. Então, só que agora essa árvore da vida ela está onde? Ela estava no Jardim do Éden, ela é uma figura que representa Cristo, porque Cristo é a ressurreição e a vida, não é? Então isso fala do poder que Jesus vai dar para a igreja. Eu me lembro agora de um texto que está em João, em uma das cartas de João, né? Na primeira carta de João, que diz o seguinte, 1 de João, capítulo 2, verso 25. E esta é a promessa que ele nos fez. Eu amo esse texto. Olha que promessa. E esta é a promessa que ele nos fez. A vida eterna. O comer da árvore da vida é isso. É a vida eterna. E quando fala da árvore da vida, nós precisamos lembrar da onde que está essa árvore da vida. Ele falou que ela está no paraíso de Deus. Mas aonde que isso está conectado? Apocalipse capítulo 22 diz assim, mostrou-me o rio puro da água da vida, para alimentar a árvore da vida, porque uma árvore, ela bebe, né, bebe água. Mas isso é uma conexão espiritual. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como um cristal, que procedia da onde? Do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, da praça de quê? Da cidade santa, da Nova Jerusalém que desce do céu. No meio da praça dessa cidade, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, é uma conexão clara com o número das tribos que foram descritas aqui anteriormente, no capítulo 21, dando o seu fruto de mês em mês, e também os 12 frutos estão conectados com os meses, né? E as folhas, não o fruto, mas as folhas da árvore são para a saúde das nações. Então isso tudo é muito rico, essa promessa que ele está falando está relacionada com a vida eterna. Eu queria falar um pouco sobre uma pesquisa que eu fiz sobre os nicolaítas, tá ok? Primeiro, é uma seita herética que encorajava a idolatria e o pecado sexual, a imoralidade. Isso, a grande parte das igrejas sofriam com isso naquela época. E se você acha que o mundo hoje está pervertido, pode ter certeza, o mundo antes também estava pervertido, ok? A etimologia da palavra nicolaíta significa o seguinte, Nico significa conquistar,
em grego, e laíta significa pessoas ou povo. Logo, a palavra significa conquistador de pessoas ou conquistador das pessoas. Mas nicolaíta geralmente é o termo aplicado para os seguidores de um herético Nicolau, que aí vai significar vitorioso sobre as pessoas, tá? E isso vem do termo grego Nike, né? Tem até uma marca Nike que significa vitória, ou vitória das pessoas. Então, esse termo poderia significar o Nicolaus, né? Vitorioso sobre as pessoas ou vitória das pessoas, que ambos é ruim no contexto em que do Evangelho. Existe uma outra alternativa também sobre Nikao, que significa conquistar, laíta, derivação de laicos, que vem de Laos. Laos significa os leigos, o povo, a massa, né? E aí a palavra Laodiceia está ligada com essa palavra Laos também. Um pouco sobre a história dos nicolaítas. A menção mais antiga que se tem no Novo Testamento é Apocalipse, né? Capítulo 2, que é esse que nós temos aqui. Os nicolaítas eram conhecidos na cidade de Éfeso e de Pérgamo, como eu falei. Em Éfeso, a igreja de Éfeso recebe um elogio por odiar os nicolaítas, as suas obras, mas a cidade de Pérgamo, a igreja de Pérgamo, ela recebe uma repreensão por acolher os nicolaítas, né? Abrigar eles ali. Então, essa é a fonte mais segura que nós temos sobre isso. Vários pais da igreja, o que são isso? Os pais apostólicos, depois os pais apologetas, são os primeiros bispos que começaram a escrever coisas sobre o que estava acontecendo na igreja naqueles instantes. Então, geralmente, eu procuro fazer uma pesquisa sobre o que ocorreu durante a história da igreja, como que eles entendiam essas coisas. Vários chamados pais da igreja, incluindo, por exemplo, Irineu de Leão, tá? Epifânio de Salames, Teodoreto, eles vão mencionar esse grupo. Irineu vai falar sobre o seguinte, ele fala, mas não acrescenta muito, ele fala assim, que os nicolaítas, levam vidas de indulgências ilimitadas. Já Hipólito de Roma diz que o diácono, e essa versão é uma versão que eu acho muito difícil de ser real, mas ele diz que o diácono Nicolau, dos sete diáconos, né, de Atos 6, verso 1, era o autor da heresia e líder dessa seita. Então, o Nicolau lá foi exatamente o 7º diácono a ser eleito. O primeiro deles é Estevão, né? Homem cheio do Espírito Santo, e todos eles eram homens capacitados naquele instante, mas a ideia que se tem é que ele, embora fosse um homem capaz, ele mais tarde, o que ocorreu com ele? Ele acabou se desviando, como vários dos obreiros, por exemplo, que andaram com Paulo, e Paulo fala, fulano me abandonou amando o presente século. Então, esses homens se tornaram, eles não pararam de anunciar o evangelho, mas anunciaram como seita. Porém, eu acho muito difícil ser o Nicolau, né? Embora não é impossível, mas quem cita isso claramente é Hipólito de Roma. Vitorino de Petot, deve ser, né? Porque parece francês, Petal, com 2 T. Deve ser Vitorino de Petot, ou Vitorinos. Diz que eles comiam oferendas dos ídolos. Uma coisa que Paulo diz para não praticar lá em Corinto, porque vai ferir a consciência dos seus irmãos, sabendo que o ídolo nada é, né? Mas eles ainda assim insistiam. E Paulo fala em Romanos que se você entristece o seu irmão por causa da comida, você não tem amor. Então, se você não tem amor, você está destruindo o seu irmão, né? Então, Beda afirma que Nicolau permitiu que muitos homens se casassem com sua esposa. Veja bem, Eusébio de Cesareia, né, diz que a seita teve vida curta, foi rápido. Tomás de Aquino, que foi bem mais recente, né, era da opinião de que Nicolau incentivava ou a poligamia ou que os homens tivessem esposas em comum. Contudo, a ideia que se tem é que os nicolaítas, eles tinham essa prática tanto da idolatria, de comer sacrifícios, essas coisas, como imoralidade sexual. Esse Nicolau de Atos 6, verso 5, é um nativo de Antioquia, vai falar que ele é um prosélito de Antioquia, que estava ali no meio e foi selecionado como um dos diáconos, né? Proselitista.
é um gentio que tinha se convertido, se tornado judeu antes de se converter à fé em Cristo. Depois de prosélitos, se converteu ao cristianismo. A igreja ainda estava confinada em Jerusalém nessa época, né? Ele foi escolhido pelo conjunto dos discípulos para ser um dos primeiros dentre os 7 diáconos, é o 7º da lista, foi ordenado pelos apóstolos, que puseram as mãos, e os nicolaítas, pelo menos até o tempo de Irineu de Leão, alegavam que ele era o fundador da seita. Então, sobre os nicolaítas tem essas informações, sei que são informações, para alguns podem ser preciosas e para outros podem ser cansativas. Mas eu achei interessante compartilhar com vocês, uma vez que nós estamos aqui fazendo pesquisa sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Ainda temos muitas igrejas para falar. A igreja de Éfeso, a mensagem que temos para guardar em nosso coração e a aplicação disso para nós é: guarde o primeiro amor, meu irmão. Se perdeu o primeiro amor, se arrepende, pratica as primeiras obras, não é isso que a Bíblia diz? Pratica as primeiras obras, né? Lembra de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras. Isso serve para mim, isso serve para você, isso serve para todos nós e isso serve para as igrejas. A Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Continue orando por nós. Que Deus abençoe grandemente você e a sua família. Amém?